esse webinar vai ser muito interessante, porque a Angélica, como prestadora, ela vai mostrar para vocês a vida como ela é. A André Bergamini sabe e conhece os desafios que a gente enfrentou no setor. A gente aqui está de peito aberto para mostrar realmente a vida como ela pelo lado do prestador, até para ajudar quem está do lado da operadora a entender melhor, né, como isso pode evoluir e principalmente o que pode ser feito, né, para que a gente tenha certeza de que cada real gasto está sendo um real gasto aplicado no desenvolvimento da criança e não na hora ou na quantidade de serviço que está sendo utilizado, que o serviço pode ser bom, pode ser ruim, a gente não sabe o impacto que vai ter. É que quando eu estava apresentando vocês, não saiu completo, então eu vou reapresentar. Vamos lá, voltando. O Dr. Francis, né, ele já tem uma vasta experiência aí, tanto nas operadoras de saúde, como trabalhou com prestadores, e essa visão, e na indústria, né? E a doutora Angélica, como eu já tinha comentado anteriormente, né, depois alguns vão pegar na gravação do YouTube, ela é nossa neurologista. Ela é nossa neurologia infantil, que tem uma vasta experiência em terapia ABA, em terapia de espectro autista, e mais do que isso, eu fiquei encantada com o trabalho que ela está fazendo em São Paulo, com a nova clínica que eles têm lá. Por isso é que eu falei assim, bom, vocês têm que mostrar isso para os operadores, que existem clínicas muito sérias, que fazem um trabalho excelente, e que vão trazer um resultado e com custo viável para as operadoras, né? Que a gente não tem como falar em resultado sem falar de custo, né? A gente sabe disso. Então, agora, doutora Angélica, eu volto para você. Obrigada. A gente colocou assim, uma breve apresentação do que é o transtorno do espectro do autismo, gente, para a gente desmistificar alguns conceitos e seguir com uma compreensão de que o transtorno do espectro do autismo, ou tem nomenclaturas diferentes, né? Transtorno do espectro do autismo, transtorno do espectro autista, autismo infantil, que ainda usa-se muito na CID-10, né? No código, né, no CID-10, CID-11 hoje já traz para a gente transtorno do espectro do autismo. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado aí por dificuldades, por déficits na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, né? Então tem a dificuldade de interagir socialmente, de se comunicar de maneira funcional, e os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Essa definição já é parte dos critérios diagnósticos, então, dos critérios A e dos critérios B, sabendo ainda que nós temos os critérios C, D e E, mas não como, né, critérios sintomas, né, sinais e sintomas clínicos, mas sim de definições. Por exemplo, o critério C, a gente tem que ter o desenvolvimento, né, esses sinais e sintomas devem ser precoces. No período do desenvolvimento, já você vai ser capaz de notar algum atraso do neurodesenvolvimento. Mesmo quando a gente tem um caso de diagnóstico tardio, por exemplo, na adolescência ou vida adulta, quando a gente faz a investigação completa, a gente vê que aquele indivíduo ele já tinha alguns sinais e sintomas desde o período do desenvolvimento. Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Você nasce com o transtorno do espectro autista. Então, alguns sinais e sintomas você vai apresentar no período da infância, tá? Pode passar, Francis. E falando da nossa grande problemática, né, mundial, temos essa prevalência, né? Porque o aumento nos últimos anos, claramente houve um aumento nos últimos anos, nos últimos 50 anos, dessa prevalência. E a gente tem prevalência nos Estados Unidos pelo CDC, né, o CDC americano central, o Centro de Controle, né, americano, 36 nascimentos de uma criança autista. E aqui a gente tem também um estudo que eu trago para vocês, com a publicação de 2022, com a prevalência de autismo com abordagem maior do que a do próprio CDC, que é a divulgação mundial a partir de até 8 anos de idade. Esse estudo que está na tela, ele tem uma abordagem de 3 até 17 anos de idade, então é mais abrangente. E ele nos traz uma prevalência de 1 para 30, ou seja, hoje não é mais aquela 1 para 36, que é a de maior relevância, prevalência de maior relevância, mas sim 1 para 30. Pode passar, Francis?
E aí a gente tem aqui, nesse site, né, no Spectrum News, a gente tem um mapa mundi que ele muda a cada tempo ali, toda vez que você entra, ele muda, que ele marca todos os estudos no mundo sobre prevalência. E a gente vê que a gente, coitadinho do Brasil ali, tem um estudo publicado. Então, acaba que essa prevalência no Brasil, ela é estipulada, ela é calculada baseada na prevalência dos Estados Unidos pelo nosso número total de habitantes. Então, a gente tem aproximadamente 6 milhões de autistas no Brasil, né, entre toda a faixa etária, né, pegando até adulto, porque não dá para a gente fazer aí uma divisão correta pela falta de estudos. Hoje a gente já tem um projeto, até foi de Brasília, que começou, que é o MAB, que é o Mapa Autismo Brasil, para se fazer um estudo aí dentro do Brasil mesmo, mas ainda demora alguns anos para que a gente tenha uma real prevalência brasileira, tá, gente? E é importante a gente conhecer essa prevalência, porque é importante que não é algo que é só de estudo, a gente vê na nossa prática de consultório, 98% dos meus pacientes hoje de consultório são autistas. Na nossa vivência mesmo, hoje você tem amigos, você tem familiares que têm um filho com autismo, né? Antes a gente não tinha. E por que a gente tem esse aumento? Os cientistas apoiam a ideia de que seja pelo maior conhecimento tanto da população em geral de reconhecer os sinais e sintomas de atrasos do neurodesenvolvimento, quanto de profissionais mais capacitados para o diagnóstico de TEA, tá? É importante a gente ter esse conhecimento para que a gente tenha planos de intervenção de maneira mais efetiva. Pode passar, Francis, por favor? Mas acho que uma coisa super importante, porque os maiores pontos e todo plano de intervenção, isso aqui é o principal hoje, gente, o principal ponto dessa nossa conversa, dessa nossa discussão, porque o plano de intervenção de uma criança autista, ele deve ser individualizado. Não existe uma receita de bolo, não existe uma receita única, um plano único para toda criança autista. Infelizmente, né? Porque quando a gente tem um plano único, a gente consegue ter maior controle. Quando é o individualizado, baseado em cada critério, cada sinal e sintoma, cada dificuldade, cada atraso que aquela criança ou adolescente apresenta, a gente precisa de um plano de intervenção individualizado. E é aqui que mora o problema, né? Porque a gente precisa, para o sucesso terapêutico, para que essa criança evolua para uma autonomia e independência mais rápido e que a gente aproveite as janelas de oportunidade, a neuroplasticidade, a gente tem que ter a integração do cuidado entre família, escola e terapias. E hoje sabe-se que a gente tem mais uma terceirização do cuidado. A gente precisa falar mais disso, né? A gente acaba que tem muita carga horária em clínicas, em centros de intervenção. A escola, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a gente pode assim dizer, a grande maioria das vezes, não tem um plano de conduta ali, não tem um plano de ensino individualizado também, as clínicas não se comunicam, a família não consegue passar para a escola porque a família não está sabendo como lidar com o próprio filho, e o ideal é que o plano de intervenção tenha essa integração, essa triangulação entre famílias sendo coterapeutas, mãe, pai sendo treinados, escola e terapias. A gente tem casos na família, né? Por exemplo, colocando um parêntese, meu irmão, ele foi diagnosticado tardiamente, na vida adulta, aos 35 anos de idade, com TEA. Hoje, a minha mãe carrega uma culpa, porque ela poderia ter feito algo para que o desenvolvimento dele fosse diferente, para que algumas comorbidades que ele apresenta não pudesse não apresentar, depressão, ansiedade, né, por não se conhecer. Ele se conhece a partir de 35 anos de idade, e
E acaba que ela, no caso do meu irmão, o elo principal aqui, que é a participação da família, a família como coterapeuta e a família sabendo lidar com o comportamento do próprio filho, ela não teve. Houve uma barreira. Então, aqui já ficou aquela lacuna. O Francis caiu, né? Tá. Mas aí a gente pode continuar, que depois ele vai pulando. Isso, perfeito. E aí a gente teve uma perda ali no principal elo, concorda? Porque e hoje é o nosso principal problema mesmo, a terceirização do cuidado e a falta de integrar todo o cuidado, a triangulação entre ambiente familiar, ou seja, casa, escola e terapias, né? Pode passar, Francis, deixa eu só... Porque a gente sabe, os estudos nos mostram, os médicos estão falando, as redes sociais, mídias, o tempo todo fala por que tem que ser intensivo, por que esse tratamento tem que ser intensivo, né? E é legítimo, muitos estudos nos mostram que existe a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro da criança, e isso qualquer criança independente de diagnóstico, né? Criança típica, criança neuroatípica, tem um período de aprendizagem mais sensível até os 5, 6 anos de idade. Depois, essa velocidade de aprendizado, ela vai reduzindo. Isso é a nossa janela de oportunidade, né? E a neuroplasticidade, ela é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar conforme as nossas experiências, conforme os nossos ensinamentos, conforme o nosso aprendizado em si. Então, uma criança que tem severos atrasos no desenvolvimento, quanto antes dela iniciar uma intervenção, melhor ela vai evoluir, porque a gente aproveita essa janela de oportunidade, aproveita essa velocidade, reduz a necessidade dessa criança ficar aí até a adolescência recebendo carga horária intensiva de terapias, né, de intervenções. Aqui, pode passar, Francis. Eu trago um estudo para vocês do Ivar Lovaas, né, ou Lovaas. Ele é considerado o pai, assim, entre aspas, da ciência ABA, que hoje muito se fala, pouco se compreende, né? A ABA, primeiramente, não é um método, ou seja, não é uma receita de bolo, né? É uma ciência. Você analisa o comportamento do indivíduo em qualquer idade, falando aqui de crianças autistas, principalmente adolescentes, e você analisa, faz o plano de intervenção e aplica. Então, é a análise aplicada do comportamento. Você aplica intervenções conforme o comportamento daquela criança. Por isso que não é um método, tá? É um grande erro a gente falar aí de método, ABA, não é um método. E né, eu trago esse estudo aqui só para mostrar a relevância das intensidades, da intensidade do tratamento para vocês. E o que ele fez? Ele acompanhou por 2 anos 3 grupos de crianças. No grupo 1, recebia 40 horas semanais de intervenção. O grupo 2 recebia 10 horas semanais de intervenção. E o grupo 3 recebia um tratamento qualquer que não controlado. Não tinha programas, metas, objetivos, não tinha um planejamento individualizado. E os resultados são muito relevantes, né? 47% das crianças que receberam ABA atingem ali níveis intelectuais normais, ou seja, comparados para a idade cronológica ali da idade de outras crianças sem diagnóstico, comparado com 2% apenas nos grupos que não receberam, e comparado com os grupos também de 10 horas semanais. Então, marca muito bem essa um minutinho, gente. Estão me vendo ainda, né? E isso é muito impactante, gente, porque remete à análise concreta da nossa situação de intensidade mais qualidade e não intensidade versus qualidade. Porque não é sobre a criança receber uma alta carga horária de terapia, gente, mas sim alta qualidade nessa alta intensidade. Ou seja, horas de intervenção não significa que a criança está tendo a intervenção adequada. Tá? Essa é uma grande crítica. Terapia não significa que a criança está recebendo.
Não significa que a criança está recebendo carga horária, aliás, terapia efetiva, de qualidade. E isso é muito importante a gente conhecer desse estudo, porque ele fala das 40 horas semanais e tal. E muitas clínicas, muitos centros de intervenção que a gente vê no Brasil todo, não estou falando só de São Paulo, a gente não vê que publicam todo o estudo. Falar, não, mas a aba é 40 horas semanais no mínimo e tal. Mas é 40 horas semanais, gente, bem descrito no estudo. 40 horas semanais envolvendo casa, escola e centro de intervenção. A gente não é 40 horas semanais dentro de um ambiente clínico. Isso é importante, porque não é divulgado, tá? Pela questão comercial, vamos assim dizer. E acaba que isso é importante, porque nem para a família não é falado isso. Gente, a família, a mãe de um autista, o pai de um autista, é mãe e pai de um autista. Ele não é terapeuta, muitas das vezes eu falo, mãe, você sabe o que é autismo? Ela nunca ouvi falar, doutora, não sei. Ou senão eles falam assim, já vi o filho do Mion, tem. Apenas isso, mas não sabe o que é, de onde vem, para onde vai, e aí vem o luto, e aí vem bombardeio de informações, e aí clínicas falando de 40 horas semanais aqui dentro, de manhã e à tarde, e isso vai virando um looping incessante, e o principal ponto ali que aconteceu com o meu próprio irmão, as famílias perdem, que é a participação, é a compreensão do próprio filho. As famílias não entendem o próprio filho, não sabem agir com a própria criança. Isso é muito relevante, a gente precisa falar sobre isso. E diante de tantas de tantos mitos, né? Vamos falar para a gente não falar outros nomes mais críticos, a gente fica diante ali da problemática, né? Da grande problemática quando a gente fala do transtorno do espectro autista, que um deles, e para mim o principal, são as fraudes. A gente tem grandes exemplos de fraudes que acontecem baseado principalmente nesse estudo, eles usam esse estudo, as pessoas usam esse estudo para publicar informação de má qualidade, má fé mesmo, vamos falar, de incompletas, e as famílias não sabem como agir. Então, aqui mesmo no próximo slide, eu coloco um exemplo claro, gente. O paciente, olha, alguém encaminha a mensagem para minha secretária. Bom dia, tudo bem? Preciso de um pedido médico baseado no que a clínica X pede para o meu filho começar a fazer terapia lá. No pedido da doutora Angélica tem psicologia e TO. Eu encaminhei para uma sessão de psicologia e uma sessão de terapia ocupacional. E a criança lá passa por 4 modalidades. Aí ela encaminha, a mãe encaminha o que a funcionária pede, né? Nosso método é transdisciplinar, que engloba as 4 habilidades: psicologia, fono, TO, psicomotricidade, fisioterapia. Temos também psicopedagogia, música e integração sensorial. Todo o nosso método é em aba. Seria possível fazer um pedido assim? A mãe pergunta para a minha secretária. Ou seja, eu encaminhei para 2 sessões semanais, a clínica pede para que a mãe volte, para que eu refaça o pedido, pedindo aqui no mínimo 10 horas semanais. Então, de 2 necessárias para aquele paciente, ele iria fazer mais 8, né? Então, isso aqui, gente, é diário. Diariamente eu recebo, né? Minha secretária recebe e me encaminha para fazer, entendeu? E aí a mãe fica perdida nisso, né? Porque a mãe se vê numa ameaça de não conseguir entrar no ambiente terapêutico porque ela não tem o laudo conforme as necessidades da própria clínica. Isso é uma grande fraude mesmo, fora os outros tipos de fraude, onde a gente vê que fala-se que oferece terapia ocupacional com integração sensorial, mas você não tem o profissional certificado em integração sensorial. Ou fala-se que é fonoaudiologia, mas é um estagiário que está lá atendendo aquela criança, né? Então, você quer complementar, Francis?
aqui. Angélica, excelente ponto. E eu acredito que um dos diferenciais teus é porque você é médica, você faz o diagnóstico. Ô, Francis, sua voz para mim tá falhando. Não sei se a doutora Angélica também. Desse Não, eu tava ouvindo ele. Então pode ser eu. Então pode continuar. Tá. Então, Angélica, eu acredito muito, né? Eu, como médico, eu sei diagnosticar e prescrever, né? Essa é a nossa prática diária dentro da nossa profissão no dia a dia. Tem colegas que realmente entendem a questão da terapia multidisciplinar, né? Mas poucos estão inseridos realmente dentro de ambientes terapêuticos multidisciplinares e entendem, de fato, a necessidade real da criança, né? Se é uma necessidade psicomotora, se é uma necessidade cognitiva ou qualquer outra habilidade. E eu acredito muito que o teu diferencial é que você, o teu consultório é dentro de uma clínica, né? E que você acompanha e conhece o que é a criança, esse plano individualizado terapêutico, e sabe, junto com uma equipe transdisciplinar ou multidisciplinar, né, quais são as necessidades da criança, e realmente consegue prescrever da forma mais assertiva possível. Eu acredito que isso seja um grande diferencial, né, Angélica? Sim, com certeza. E aí a gente consegue fazer o acompanhamento e fazer o interdisciplinar, né? Que é um grande outro ponto também que eu coloco mais para frente nos slides também, da falta de comunicação para integrar, né, o cuidado. E pode passar, Francis, que eu mostro aqui onde eu estou querendo chegar. Nessa aqui, olha, outra problemática que a gente coloca da importância da triangulação no plano terapêutico da criança autista, né? Vamos falar desse público autista. Família, escola e equipe, né? Ou família, equipe, escola. E toda falha nesse processo terapêutico vai afetar diretamente o potencial que essa criança tem de desenvolver, aumentando a necessidade de tempo e intensidade de terapias. Então, se você tem uma falha aí nesse processo, você vai precisar de maior tempo, porque a criança não vai atingir todo o seu potencial no tempo que ela poderia estar, mesmo uma criança com autismo associada à deficiência intelectual, né? Então, dentro da família, eu não trago muito uma crítica nem tanto para a família em si, porque eu acho isso é algo cultural, porque as clínicas não incluem os pais. Esse foi um primeiro ponto que eu trouxe como diferencial em Brasília, né, lá na minha clínica, que foi realmente incluir o pai e a mãe ali no processo terapêutico. Então, primeiro, um espelho unilateral para a criança, que a família veja o que a criança está fazendo de terapia e a criança não veja os pais, porque tem crianças que, quando vê o pai e a mãe, já não quer mais ali aquele ambiente, né? Mas tem crianças que aceitam muito bem e a gente põe a mãe lá dentro, porque ela tem que ser treinada, ela tem que compreender o comportamento do próprio filho para que ela consiga potencializar esse tratamento e generalizar. Por isso que, quando você tem uma porta que os pais ficam na recepção e não entra para o ambiente terapêutico e não é treinado, você tem falha na generalização. Então, a criança, o que ela aprendeu hoje aqui, ela não vai ser reforçada nem na escola, nem em casa. Treinada, ela de amanhã, ela já esqueceu. Por isso, gente, vocês podem, quando vocês têm uma pequena conversa com qualquer família de autistas, eles falam muito assim, a sensação que eu tenho é que meu filho aprende e desaprende, aprende e desaprende. E não é verdade, porque não aprendeu. Todo comportamento aprendido, todo comportamento reforçado é aprendido. Se você aprende, esquece, é porque você não aprendeu de verdade, não memorizou, entendeu? Isso é neurociências, isso é neuroplasticidade, isso é cérebro, é assim que funciona. A gente passa para outra problemática da equipes que não realizam avaliação mensurável, não aplicam protocolos, equipes clínicas multidisciplinares, tem várias especialidades lá dentro que são necessárias para as crianças, mas que são clínicas que não têm a interdisciplinaridade, não conversam entre si.
Por exemplo, o fonoaudiólogo é contratado 40 horas semanais, ele atende de manhã e à tarde, todo dia, de segunda a sexta. O TO também, o psicólogo também. Que tempo que esse pessoal está tendo de conversar entre si? Eles não aplicam protocolos. Então, a falta do protocolo, você aplica o que você acha que deve. Mas, às vezes, o fonoaudiólogo está aplicando algo aqui, que o psicólogo está aplicando outro, que o TO está aplicando outro. Ou seja, o cérebro, gente, é cérebro. A criança, ela não é um robô, não é programado ali, né? Então, a gente tem que integrar todo o contexto envolvido, falar a mesma língua e aplicar os objetivos e metas. Só assim você potencializa os resultados, as evoluções da criança. E ainda a falha do contexto escolar, que não tem informação, clínicas que não se comunicam com a escola por falta de tempo mesmo, porque se sobrecarregam de volume de pacientes, escolas que não aceitam a presença, tem até clínicas que o psicólogo se propõe a ir até lá para observar o comportamento daquela criança, e a escola não aceita muitas das vezes. Então, a gente tem os problemas em todas as áreas. E a família fica aqui nesse meio, culpando todo mundo, brigando com os centros, convênios de saúde o tempo todo, porque sempre é encarado como o vilão da situação, né? E pode passar, tá, Francis? Vou colocar meu celular para carregar aqui também, que eu vou ter que entrar pelo celular, né, gente? Então, essa falha, né, gente, a ausência dos protocolos dentro das clínicas multidisciplinares, dentro das clínicas de reabilitação neurológica, cada clínica faz o que quer, cada clínica tem o seu protocolo, você vai visitando clínicas no Brasil todo, cada uma aplica o que acha que é interessante, porque eles optam pelos protocolos que eles fazem ali baixo custo, obviamente, sem mensuração, sem gráficos, consequentemente a gente tem pouca evolução, consequentemente a gente tem um maior tempo de necessidade de terapia. Mas o principal ponto dessa problemática é a ausência de protocolo. Cada clínica faz o seu, e isso não é ciência, isso não é o que é recomendado, né? E a gente vem aqui só através dessa mensuração que a gente tem gráficos como esse que eu estou mostrando. Pode passar, Francis. Eu tenho gráficos como esse. Aqui, gente, é um gráfico da criança avaliada em primeiro momento, onde todos esses vermelhinhos, e depois de 6 meses, você vê que todos os pontos que foram avaliados, que está aqui na coluninha escrito à esquerda, a criança conseguiu uma evolução satisfatória, tudo que é no verdinho. Isso é gráfico, isso mostra o que é. 2 mais 2 são 4. A aba é ciência. Então, isso aqui tem que ter, pelo menos a cada 3 meses, em uma criança com atraso no desenvolvimento, uma criança autista. Passa para o próximo, Francis. Esse aqui, gente, é o famoso VibMap. Ele traz para a gente colunas e traz todas o nível 1, nível 2 e nível 3. Aqui não é nível de suporte do autismo, tá? Porque o VibMap ele é aplicado para toda e qualquer criança ou diagnóstico, né? Criança com atraso no desenvolvimento. Então, é nível de desenvolvimento da criança e não nível de suporte do autismo, tá? Não é exclusividade para o autismo. Então, a gente tem todas as colunas aqui, por exemplo, mando, tato, ouvinte, o brincar social, a imitação, a vocalização, o ecoico, né, que é o repetir as palavras que a gente fala. E aí você vê que na primeira avaliação dele era o que estava marcado em azul. 6 meses depois, essa criança foi reavaliada, e aí vem a marcação em verde, ou seja, ele já atingiu quase tudo do nível 1 do VibMap, ou seja, o nível de desenvolvimento dele já está indo, ele já está pulando para o nível 2 e quase completando também. Ou seja, os ganhos que ele teve não é um ganho que a gente recebe muito em relatório médico, né, principalmente na minha prática, assim,
paciente melhorou o contato visual. Tá, melhorou quanto? Quanto que ele deveria ter melhorado? Ele deveria estar sustentando o contato visual por 5 segundos e ele está sustentando por 5 segundos, porque é muito relativo, muito de quem está ali com aquela criança naquele momento. Ele melhorou o contato visual. Quanto que eu quero? Quanto falta ainda? O que mais falta para melhorar, sabe? Então, quando a gente tem aba, a gente tem gráficos, o que aquela criança, como ela está hoje, como ela evoluiu em 6 meses, como ela evoluiu em 12 meses, e só com esses protocolos padrão ouro é que a gente consegue ter um protocolo de plano de intervenção. Então, só através deles que a gente consegue ter um relatório, por exemplo, com objetivos a curto, médio e longo prazos. Eu não posso ter um objetivo, gente, genérico, assim, criança, o objetivo com 3 meses é atender quando chamado, ou pegar a bola. Eu não posso ter um objetivo assim. Eu tenho que ter um objetivo mais matemático. A criança precisa olhar quando chamado, quando eu chamar por 10 vezes, em 3 ambientes. Ou seja, na escola, em casa, no parquinho, na casa da avó. Você chamou ele, João, ele já está olhando. Isso é um pré-requisito da fala funcional, atender quando chamado. Bebê, quando você chama ele já te olha, não é? Porque aquele bebê vai desenvolver a fala. Então, a gente precisa de estimular os pré-requisitos e os objetivos, eles têm que seguir cada protocolo. Só que a gente não tem esses protocolos em todos os centros de intervenção, automaticamente a gente tem resultados genéricos, também uns resultados abaixo do potencial, e relatórios ali que não agregam em nada para aquela família, né? Vira uma verdadeira enganação. E o grande problema dos convênios de saúde está aqui, porque eles não sabem, não conseguem mensurar se tal clínico oferece um protocolo adequado ou não. Por quê? Por falta de um protocolo único ali, né? Para cumprir toda aquela que seria uma fiscalização de qualidade, para garantir qualidade. Você garantindo qualidade no cuidado, você garantindo cuidado integrado, você garante que essa criança vai precisar de menor carga horária a cada ano, a cada 6 meses, por exemplo, né? E só através desses gráficos é que a gente chega no próximo slide, que a gente consegue mensurar e a gente consegue ter uma redução de necessidade de carga horária e que a gente consegue ter acesso a um gráfico desse aqui, que seria um gráfico administrativo da clínica. Por exemplo, aqui, temos uma média de redução em cerca de 38% do quantitativo de terapias após o 16º mês de tratamento terapêutico. Então, você vai buscar esses dados em centros que não têm protocolos, eles não sabem te referir. Em quantos pacientes têm alta? Em quanto tempo? Quantos pacientes reduzem necessidade de terapia, a carga horária intensiva? Você, muitas das vezes, não tem esse acesso, né? E então a família fica, né, na verdade, refém, os convênios ficam reféns, e o maior impacto é realmente na criança. Porque que é um alto custo de tratamento? Mas é aquilo que eu coloco lá no slide dos estudos. Não é a quantidade de terapia que vai me falar que eu estou dando terapia de qualidade, que daqui 6 meses essa criança vai ter evoluído e não vai precisar mais de 4 fonos, e sim 3. Ou 4 TOs, e sim 2. Né, nessa necessidade de terapias, né, necessidade de intervenções. A gente precisa ter evolução. Se não está evoluindo, a gente tem o relatório com objetivos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, né, ser 3 meses. Em 3 meses eu reavalio aquela criança e vejo, ele não está sustentando o olhar por 5 segundos como eu planejei para ele. Por quê? Essa criança faltou terapia demais, adoeceu, internou, algo assim. Ou a família não está generalizando em casa,
ou a escola também não está integrada, ou cada terapeuta está fazendo uma coisa e outra, e não está, o cuidado não está integrado, o objetivo não está o mesmo. Então, aí você reformula esse planejamento terapêutico, né? Então, a gente precisa de entender, o principal ponto para mim é o cuidado integrado, gente. Só a gente batendo nessa tecla do cuidado integrado é que a gente vai conseguir potencializar essas crianças, reduzir custos, que a gente tem que falar disso, e envolver a família no processo, na intervenção, envolver a família no cuidado. A família tem que fazer parte. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente faz muita supervisão, né, com os analistas do comportamento, a gente faz muita supervisão de famílias nos Estados Unidos. Lá, gente, você, mãe e pai, recebeu o diagnóstico agora. O próprio médico já pergunta, qual de vocês dois vai abdicar da vida para poder ser treinado, para poder ser o aplicador ABA em casa? É desse jeito. E aí, se aplicador, a gente pode ser qualquer pessoa. O aplicador, ele pode ser um estudante de psicologia, ele pode ser eu, ele pode ser André, ele pode ser o Francis, ele pode ser a babá. Geralmente, a gente faz treinamento também com babás, quando as famílias não têm disponibilidade. A mãe, o pai, a avó. Porque todo mundo tem que entender do comportamento daquela criança e aplicar a ciência ABA, os métodos e objetivos da ciência ABA, né, ali. Os metas e objetivos mesmo. E aí, você é instruído semanalmente pela equipe de analistas do comportamento. Então, a gente entra online com a mãe e fala, mãe, essa semana você vai trabalhar isso, isso e isso. Você vai estudar sobre isso, isso e isso. E aí ela vai, durante a semana, mandando vídeos, a gente vai corrigindo, não é assim, faz assim. Gente, é impressionante. Esses meninos evoluem muito. Por quê? É como se eles estivessem recebendo ABA 24 horas por dia. E a ABA não é a ciência que modifica comportamento, não é a ciência que está aí nos estudos falando que é a melhor evidência científica de tratamento de autistas, de crianças com atraso no desenvolvimento. Então, é isso. A gente tem que aplicar a ABA em todo o contexto, e para isso a gente precisa da participação familiar. A gente precisa trazer esse pai, vem aqui para a clínica, vamos ser treinado e vai fazer a aplicação em casa. E isso é a carga horária intensiva. Não é carga horária intensiva de 40 horas dentro do ambiente clínico e a mãe nem sabendo como ganhar a atenção da criança para sentar com ele e brincar, né? Então, tem criança que a mãe fala, doutor, eu sento com ele, ele vira as costas para mim, ele não tem interesse em mim, ele não gosta de mim. Não é isso. A ABA é isso. A ABA é você aprender como ganhar a atenção do meu filho. A gente fez um treinamento recentemente para 50 famílias. E foi assim, não é uma palestra, é bem prático, sabe? A gente chama lá na frente, vamos ensinar como ganhar atenção, como ensinar quando a criança só enfileira carrinho, por exemplo, como a gente vai introduzindo a brincadeira de maneira funcional, né? E as famílias saíram muito engajadas ali, muito encantadas, porque a gente tem que colocar essa cultura. Só que os ambientes clínicos não querem que as famílias vejam o que está sendo feito lá dentro. Essa é mais uma fraude para mim. Porque você mente para a família que não pode entrar porque a criança desregula. Não tem isso. Você está com a criança 24 horas, por que ela vai desregular no ambiente clínico? Tem criança que tem uma resistência, mas você vai introduzindo ela aos poucos. Entendeu? E tudo é terapêutico, né? E a gente trouxe um vídeo bem bacana, eu convido a todos a assistir, para mostrar a importância dos pais serem protagonistas no tratamento da criança. Eu sou a Vanessa e hoje eu queria dividir com vocês um pouquinho da minha história de mãe, um pouquinho da minha história de coterapeuta, um pouquinho da minha história de uma pessoa que quer ver seu filho brilhar, que quer ver seu filho crescer, se desenvolver e adquirir as habilidades que ele necessita. Eu sou mãe do Henrico e do Samuel. E eu quero contar para vocês a minha história com o Henrico, a história da minha família.
Com mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8, por aí, a gente percebeu, eu e meu esposo, a gente percebeu que o Henrico tinha um atraso de fala e que achava que precisaria de ajuda. Então, nós procuramos a pediatra dele aqui, que fez um encaminhamento para a fono, e essa fono pediu também um encaminhamento para uma neuropediatra. E foi nessa época que a gente conheceu a doutora Angélica. Então, foi onde tudo começou. A gente foi para a primeira consulta, sem saber de nada, sem ao menos saber quais termos técnicos ou o que seria daquela consulta. Foi uma consulta tranquila, a doutora Angélica explicou pra gente o que era o atraso de fala, quais os pré-requisitos e pediu que o Henrico mantivesse o tratamento com a fono. Então, a gente começou o tratamento com a fono e desencadeou para um tratamento com a TO e mais para frente foi com um tratamento com uma psicóloga também, todos aqui da nossa cidade. Só que com 10 meses de tratamento, a gente percebia que não estava funcionando bem, sabe? Era como se tivesse fazendo o tratamento, mas o Henrico não evoluísse, sabe? Ele não atingia o que era esperado. Então, a gente voltou e conversou com a doutora Angélica mais uma vez. E realmente não estava muito bem, né? Só que não tinha outra opção. A gente tinha que continuar aqui, porque a gente ainda não tinha um outro suporte. Mas foi logo quando a doutora Angélica também inaugurou a clínica dela. Então, a gente marcou uma nova consulta, e a gente começou a ler sobre o método que ia ser desenvolvido, um método americano, onde você pode entrar nas sessões de terapia, onde você pode ser treinado, onde você pode acompanhar, você pode ver também quando o terapeuta está sozinho com seu filho, você também pode ver quais comportamentos, né, o que está acontecendo na terapia, quais as maiores dificuldades que o seu filho está enfrentando durante a terapia. E isso é muito importante, porque a minha experiência aqui na minha cidade era de uma terapia assim. O seu filho entra, fecha a porta e você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você só escuta uma criança chorando, e aquilo não tem fim. E você tem só aquele retorno no final de cada sessão. Ele não conseguiu. Não foi bem. Eu não consegui chegar no objetivo. E aí no final do mês é a mesma coisa. Ele não atingiu o esperado. E você não entende o que está acontecendo. É como se você entregasse o seu filho para alguma melhora e recebesse ele sem melhora. E você acaba não entendendo nada, porque você não pode participar, né? Ou talvez o termo técnico, outra vez como você não pode receber o treinamento, não te dá um suporte, não te dá uma certeza, não te dá uma segurança do que está sendo feito. A gente procurou, marcou a primeira consulta, porque para você fazer o tratamento na clínica, a doutora Angélica dá todo um suporte, porque ela faz a avaliação e vê quais terapias, qual a carga horária, que a carga horária de terapia é muito importante. Ela precisa ser intensiva, senão ela não vai funcionar. Depois dessa primeira consulta, foi quando a doutora Angélica falou, a gente tem aqui agora um treinamento intensivo e um treinamento para pais. E aí, você quer participar? Nessa hora, eu gelei, porque eu sou advogada e nada daquela área me correspondia. Era como se aqueles termos técnicos não funcionassem para mim ou como se eu não entendesse nada daquilo. Eu gelei, minha barriga esfriou e minha mão ficou assim, tremendo. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, você vai? Você tem disponibilidade? Eu estava grávida de 4 meses do Samuel, que é o meu filho mais novo. Ela olhou para minha barriga. Se você tiver disponibilidade,
Eu falei, eu tenho. Eu vou receber o treinamento e vamos ajudar o Henrico. E a partir desse dia, eu acho que foi uma virada. Alguma coisa me encontrou e me tocou. Era como se eu tivesse que ajudar o Henrico. Era como se ele fosse a minha missão, a missão da nossa família. E nós começamos. A gente teve que se mudar para Brasília. Nós ficamos lá 3 meses. A gente ficou... durante a semana a gente ficava em Brasília. Aos finais de semana a gente vinha para nossa cidade, para Unaí. Então, ficava um pouco conturbado, porque meu esposo não podia parar de trabalhar, mas ele estava sempre presente nas terapias e tentando acompanhar o máximo que ele podia, né? Então, quando ele estava em Unaí, eu ficava em Brasília sozinha com o Henrico e grávida do Samuel. Mas tudo foi bem. Todo mundo na clínica ficava, meu Deus, e essa mãe grávida aqui? Senta no chão, levanta, corre, pega um brinquedo. Mas, de resto, eu consegui fazer. Foi difícil? Foi. Foi desafiador? Foi. Porque era tudo novo para mim. Então, acabava que eu sentia medo. Eu fiquei insegura, claro, muitas vezes. Mas como o Henrico se desenvolvia a cada passo, cada habilidadezinha dele me fortalecia. E eu não posso deixar de falar do apoio imenso da Jéssica, não é? Porque profissionalismo, amor, carinho e dedicação a gente encontra em bons profissionais. E a Jéssica sempre me disse, Vanessa, você vai conseguir. Você é ótima nisso que você está fazendo. E quando ela falava assim comigo, Vanessa, o Henrique precisa responder de ouvinte. Vanessa, eu preciso do ecoico. Agora a gente vai trabalhar as habilidades motoras do Henrico. Agora a gente vai trabalhar o tempo de espera. Eu olhava para ela e falava, meu Deus, o que é ecoico? O que é responder de ouvinte? E ela teve paciência de me explicar tudo e de me ensinar e de dizer para mim, você vai conseguir. Então, eu consegui. E eu tô aqui para dizer para vocês que é possível, que você também pode ajudar o seu filho. Você também é capaz, assim como eu fui. Basta você ter uma boa equipe te dando suporte, basta que você se encoraje. Porque a cada passo, e um passinho de cada vez, a gente vai longe. E é verdade. Então, eu quero dizer para vocês que vocês são pais e que esses filhos são a missão de vocês. E que sempre que possível, dentro da condição e da realidade de cada pessoa, né? Você pode ajudar, você pode melhorar. E hoje o Henrico tá aqui, tá bem, tá se desenvolvendo, já adquiriu muitas habilidades. Eu acho que a gente ainda tem um caminho ainda para percorrer, mas muitas habilidades dele já foram adquiridas e a gente já superou muita coisa. Ele também é muito forte, ele é determinado e ele quer vencer. Então a gente está aqui para apoiá-lo, independente do que seja. Porque na verdade eu quero contar para vocês que depois dessa trajetória toda, o Henrico ainda não tem o diagnóstico fechado. Não porque as características não bateram, nem porque a gente não conseguiu identificar o que era. É porque ele realmente quer se superar todos os dias. Então a gente tem que dar o tempo dele para ele também dizer o que é, para ele também mostrar pra gente, porque na verdade ele é muito espertinho. Então, eu queria dizer para vocês, assim como um dia a doutora Angélica me disse dentro do consultório, olhando bem nos meus olhos, você é a maior especialista do seu filho. E hoje eu sou a maior especialista do meu filho. Ou seja, nós aqui na nossa casa somos os especialistas no Henrico.
O meu esposo é o especialista do Henrico. O Samuel, o irmãozinho dele, é o especialista do Henrico, porque ele abaixa e fala: oi, irmão! E ele adora brincar com o irmão. Então, nós somos o maior apoio e o maior suporte para o Henrico. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Que vocês são o maior apoio que os seus filhos têm. Sejam felizes, sejam capazes, sejam corajosos. Um grande beijo. Excelente. Eu só queria fazer umas considerações agora. Né? A gente está num evento, né, Bergamini? Acho que acredito que a maioria da audiência seja de operadores de plano de saúde. Só algumas considerações que eu acho extremamente importantes. A primeira, como a doutora Angélica colocou, conheça o teu prestador, né? Não só a clínica, quanto também a tua rede médica credenciada. A doutora Angélica mostrou que muitas vezes, e nós médicos, na boa intenção, às vezes até assim, querendo que a criança tenha o tratamento, né? Quando a mãe pede, doutor, eu preciso que ajuste o pedido para que a clínica possa aceitar, a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo por trás. Então, conheça a clínica, né? Visite a clínica, conheça o protocolo que ela está aplicando e veja se o protocolo realmente está alinhado com as melhores práticas e evidências científicas possíveis. É uma coisa que é super importante, que eu fazia questão de fazer quando eu ia visitar as clínicas, converse com os pais. Várias vezes o pai veio falar: Francis, você é da operadora, eu queria acompanhar o meu filho. E como a doutora colocou, muitas vezes pode, às vezes atrapalhar, mas muitas vezes a criança está dentro de uma sala fechada e a gente tem dúvida daquilo que está acontecendo. E quando a gente entende, e conforme a doutora Angélica comentou, a gente reforça esse comportamento com a criança, isso vira aprendizado, a gente aproveita a neuroplasticidade. Então, assim, converse com os pais, né? Conheça a clínica, conhece o protocolo, converse com os pais. Cobre, avalie e conheça quais são os targets terapêuticos. Então, a gente sabe dos marcos do desenvolvimento da infância, como a doutora Angélica comentou, chamar a criança tem que ser metrificado 10 vezes em 3 ambientes diferentes, quantas vezes a criança, né, responde. Então, isso tem que ser metrificado de acordo com a escala adotada. E como a doutora colocou também, 40 horas intensivas, incluindo, isso é importante, incluindo família, escola e ambiente terapêutico. São os 3 cenários, não é 40 horas exclusivos a criança dentro desculpa, de um ambiente terapêutico. E por último, e acho que o mais importante, né, é o modelo de remuneração que hoje é vigente. A gente tem um modelo de fee for service, eu pago por uma hora de terapia, eu vou receber uma hora de terapia. Eu não pago por evolução ou por desfecho da criança. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida dentro do setor, né? Qual que é o modelo de remuneração que seria o ideal para esse tipo de acompanhamento, que ele é crônico e dura a vida inteira? A criança, ela evolui. Então, quando eu estabeleço metas terapêuticas e essa criança atinge essas metas terapêuticas, a intensidade ela diminui. Então, isso é super importante. Então, só para terminar, pensar talvez, eu sei que pode parecer disruptivo, a necessidade primária das operadoras é fornecer acesso. A gente sabe que tem uma maior que oferta e a dificuldade de acesso é muito grande. Mas, além do acesso, está na hora da gente começar a realmente ver, não só oferecer acesso à terapia, mas oferecer acesso à intensidade e ao tratamento e à evolução que essa criança precisa para atingir esse ponto e aproveitar a neuroplasticidade, porque ela passa, tem os momentos ideais de aprendizado, para que todos, no final do dia, saiam ganhando. Família, a criança principalmente, e a sociedade, incluindo, né, as fundos operadoras, pagadoras e prestadores de serviço. Então, as considerações finais eram essas. Não sei, Angélica, quer colocar mais algum ponto? E eu só queria compartilhar os contatos da Angélica aqui na tela. Tem alguns questionamentos também, se quiser já compartilhar, quiser me passar o contato, a gente compartilha no grupo ou compartilhe pela tela, que aí eu já vou fazendo o primeiro questionamento, pode ser?
Primeira pergunta precisamos de uma porta de entrada para assegurar o diagnóstico e plano de tratamento corretos. Qual o caminho para que seja possível essa implementação em parceria com outras operadoras? Eu penso que estabelecimento de protocolos, né? Se a gente tem um protocolo estabelecido desde o processo diagnóstico até o processo de avaliação e planejamento terapêutico com os devidos profissionais, a gente consegue estabelecer como que a gente vai conseguir ter essa parceria de todos, né? A gente acaba que tem muitos convênios que mudam o seu modo assistencial, até modelos de relatório. A gente tem convênios que já nos dão os modelos de relatório que querem que a gente envie e tal, porque é isso que passa ali eles falam auditorias, né, e tal. Mas não são os modelos fidedignos. São modelos, assim, eu tive uma experiência, né, com auditoria, até recente, né, que a gente tem que fazer, e são, assim, eu tenho uma crítica porque não são feitos por profissionais que conhecem e apenas checam documentos que a própria clínica preenche. Acaba que o papel aceita tudo. Então, eu penso que são auditorias que não estão adiantando, não estão trazendo resultados para os convênios de saúde, entendeu? Né? Até complementando essa fala, eu vi que você mostrou ali o gráfico, o mapa de evolução. Seria interessante as operadoras estarem atentas com os prestadores de serviço para que mande esses relatórios. E existe algum período ideal para fazer uma nova avaliação? 3 meses, 6 meses? Para dar uma dica aqui para as operadoras, que para elas estarem começando a exigir esse tipo de relatório, porque o relatório ele vem tão assim, subjetivo, já o primeiro pedido. A criança evoluiu na marcha, na ponta dos pés, porém necessita manter fisioterapia e terapia ocupacional 3 sessões semanais. Tá, quanto ela evoluiu, quanto ela precisa ainda evoluir, qual que é o tempo esperado de que essa criança irá evoluir. Entendeu? Mesmo que o tempo é 6 meses, daqui 6 meses ela não evoluiu por algum motivo, faltou terapia e tal, você vai investigar o porquê que ela não evoluiu. Então, a falta dessa padronização, André, que gera isso, que gera relatórios superficiais, subjetivos. Então, a reavaliação, a cada 6 meses você tem que reaplicar todo o protocolo de avaliação padrão ouro. VibMap, ABLES também é um protocolo padrão ouro, que é como se fosse uma continuidade do VibMap, assim, para vocês entenderem, que marca igualzinho o VibMap, aqueles quadradinhos que eu mostrei, quadradinho azul e verde, marca também, só que com habilidades mais avançadas, então de criancinhas que já conseguem habilidades mais avançadas. E a cada 3 meses você obrigatoriamente tem que ter a mudança do seu plano terapêutico. Por quê? Porque o seu objetivo e meta é traçado a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, com 3 meses, depois 6 meses a reavaliação, depois 9, depois 12. Se chega ali com 6 meses, você vê o VibMap da criança, ele teve evolução, obviamente que o plano terapêutico dele não vai ser o mesmo, não pode ser o mesmo. Você concorda? Então, é isso que a gente tem que estabelecendo padronização e protocolos assistenciais e tendo pessoas que têm realmente conhecimento da área, é onde você vai conseguir realmente fiscalizar e garantir a qualidade para o beneficiário. Você garante qualidade para o paciente, você reduz custo, porque esse paciente vai necessitar cada vez menos de terapia. Carga horária menor, intensidade menor e equipe menor. Essa metodologia ajudaria também a mitigar os abusos e fraudes, concordam? Com certeza. Teria mais alguma ação, se o doutor Francis quer complementar alguma coisa? André, só queria complementar, né? Eu nas considerações falei sobre conhecer a rede. E aí eu faço uma meia-culpa, porque eu já tive desse lado, e hoje eu conheço a realidade dos pacientes e dos profissionais. É muito complicado, é uma consulta, esse relatório que a Angélica faz, por exemplo, alguns relatórios chegam a ter 9 páginas, tá?
é muito complicado, assim, ter um honorário de, sei lá, R$ 60, que é o valor de uma consulta padrão, né, da parte médica, e não ter uma avaliação da equipe interdisciplinar. Então, é uma questão que a gente sempre fala, né, às vezes o barato sai caro. Às vezes vale muito mais a pena a gente investir num bom diagnóstico, conheça a tua rede, saiba quem são seus prestadores, alinhe seus protocolos. Conheça eles, faça uma remuneração adequada, até porque é o que a gente viveu. O doutor não precisa receber incentivo da máfia das próteses. Aqui, por vezes, pode acontecer de ter algum tipo de incentivo errado do sistema, que a gente sabe que pode acontecer. Então, seja parceiro, conheça ele, estabeleça esses protocolos a 6, 8 mãos, que façam um diagnóstico médico adequado, primeiro, e segundo, a Angélica tem a facilidade de estar dentro da equipe interdisciplinar e ela atua junto com a equipe. A maioria dos médicos não. Então, você também precisa dessa avaliação interdisciplinar, que é como a Angélica apresentou. É uma dificuldade de fala, mas essa dificuldade de fala é motora, porque a criança não sabe articular, tem dificuldade, ou é uma dificuldade cognitiva? Então, isso daí, só a equipe interdisciplinar com análise profunda vai conseguir fazer. Angélica, se eu falei errado, por favor, corrija. Não, está corretíssimo, inclusive sensorial. Por isso que eu falo do integrado, sabe, André? Você tem centros multidisciplinares que a equipe nem se vê. A equipe não sabe quem que está, a qual fono que está acompanhando o João, a TO não sabe, e aí não sabe qual plano que está evoluindo, qual o objetivo, e a criança vai evoluindo aos trancos e barrancos ali, evoluindo pouco, e os relatórios cada vez mais subjetivos, porque nem o terapeuta não sabe quanto que essa criança está evoluindo. Se ele não aplicou algo mensurável, como é que ele sabe? Entendeu? A minha percepção, que é até um dos questionamentos, que seria interessante talvez um modelo de pagamento por resultado, criação de pacotes com as clínicas que realmente trabalham da forma adequada, que vai ter dois resultados na minha percepção, né? Para a criança, que é o objetivo, a evolução, e resultado financeiro, porque o que eu vejo hoje a realidade das operadoras é que vem pedidos de horas absurdas, excessivas, e também a criança, se você não sabe como que está a criança, você não vê a evolução da criança. Então, acho que seria bem importante trabalhar nesses dois modelos. Agora, a gente pensa em uma operadora de abrangência nacional, que é o que a gente tem aqui hoje, inclusive os nossos clientes. Vai ter muita dificuldade de fazer isso, mas dá para fazer de forma pontual, vai uma hora no estado, uma hora no outro, vai pegando. Pega a sua curva A, por exemplo, de crianças, né? E é uma possibilidade. Vocês passaram até o contato de vocês, que o pessoal com certeza vai pegar para poder ajudar nessa questão. E outra questão, só para finalizar a minha fala, é a questão que eu vi que a gente tem questões sociais aí no autismo, né? Porque quando o autismo ele entrou, o tratamento de qualquer deficiência cognitiva entrou no rol, tem essa sensação que a gente está tendo como operador de saúde, é que o governo, entre aspas, né, transferiu toda a responsabilidade social para a operadora. E aí a fala da doutora Angélica foi extremamente importante, porque é um tripé, né? Eu aprendi isso contigo, viu? Eu estava recentemente num evento jurídico em Recife, e uma advogada e mãe de duas crianças autistas falou que ela acabou entrando com uma ação contra a operadora para que ela tenha. Ela disse que ela conseguiu as horas para que ela tenha uma pessoa na escola, uma terapeuta na escola e uma terapeuta em casa. Porque ela disse que realmente tem terapia. Só que aí é uma questão também social, porque a escola precisa ter responsabilidade, precisa, e a família também. Então, isso é uma preocupação que a gente tem tido. Né? Então, só para finalizar, o que vocês acham dessa questão do modelo de pagamento? Qual o caminho que vocês sugeririam? E a questão social, você acha que tem algum futuro nisso? Ou que aí já vai para âmbito político, já não entra muito na nossa alçada, né? Eu acho, André, que o modelo de pagamento único, ele dá certo. Eu acho que, inclusive, é o que mais dá certo, desde que tenha aí também a fiscalização com o estabelecimento de protocolos e padrões e fiscalização por quem realmente entende. Porque senão continua ainda a questão de fraudes, a questão de paciente que necessita de 5 horas, mas a clínica vai pedir um relatório de 30 horas, e aí para o convênio vai ter que custear aquele 30 horas, como se ele estivesse lá dentro fazendo terapia, porém, ele está fazendo 5.
Então, a gente precisa aí de pessoas, de primeiro criar aí um protocolo único, gente. Você pode ter um protocolo único, e todo convênio pode ter, e seguir isso a passos de formiguinha, claro, para que a gente consiga fiscalizar todos os ambientes clínicos, mas porque entende, não é uma pessoa que, na minha opinião, essa é uma crítica, né, construtiva, não é uma pessoa que vai lá, vai sentar com o diretor da clínica e vai ver tabelas. Porque a tabela vai estar escrita o que o diretor da clínica quer. E aí você só vai estar lá como um fiscal de coisas prontas. Você tem que ir na prática mesmo e tal. Se é possível, até de surpresa. Conversar com o pai, conversar com o terapeuta, entendeu? Como funciona, ver os protocolos de avaliação. Todo paciente é assim. O paciente entrou na clínica hoje, ele tem que ser avaliado. Ele não pode começar com terapia já. Mesmo que no laudo médico tem lá 10 sessões de aba, 5 sessões de fono e tal. Você vai avaliar aquela criança dentro do seu protocolo, que é o protocolo padrão ouro, VIBMAP, ABLS e tal. Se avaliou ele, você vai falar com a mãe, você, por mais que no seu laudo tenha aqui, eu recebi um laudo, eu até mandei para o Francis na época, de 83 horas, Andréia. 83 horas. Sentei com a mãe e falei, mãe, aqui está a avaliação do seu filho. Em uma semana ele foi avaliado pela minha equipe. A minha equipe, e isso de 83 para 15, viu? A minha equipe não vê essa necessidade, porque aqui é a avaliação dele. Então, a mãe não tem nem argumento, porque é ciência. Não é assim, não, mãe, eu acho que ele precisa só de 2 fonos. Não, por que ele precisa de 2? Porque eu apliquei o protocolo e ele apresenta isso de dificuldade. Isso de evolução, de potencial de evolução. Então, quando a gente tem protocolos a serem seguidos, você sabe como fiscalizar e você sabe como agir. E aí, o pagamento por pacote seria fundamental. Se você tivesse essa fiscalização, você não iria ter fraudes, reduziria ao extremo. Né? Você tem que ter bons parceiros. E Andréia, eu quero entrar nessa questão que você comentou, social. Essa tua advogada e mãe, ela precisa ser cuidada. É uma questão que a gente discute todo dia, né, Angélica? Porque é uma carga que é quem cuida de quem cuida, né? E isso que ela fez, né, da questão dos 2 ATs, etc. e tal, como a Angélica comentou, nós pais, primeiro, são as fases do luto quando a gente recebe o diagnóstico. Uma das fases é a negação. Não, meu filho não é autista e eu não quero saber da doença. Muitos pais, eu já escutei isso de muitos pais. E aí a falta de conhecimento, né, leva ao não engajamento. Então, muitas vezes, quando eu assumo realmente, entendo, passo as fases do luto e vou para uma aceitação e falo, eu sou o que mais pode desenvolver meu filho, né? Então, quem está cuidando de mim nessa fase de diagnóstica é muito importante, para que eu possa entender a minha responsabilidade como pai e mãe nesse contexto, sem acontecer como aconteceu com a mãe da Angélica, que teve um diagnóstico não muito tardio, né, e que leva uma culpa muito grande do tipo, o que eu poderia ter feito e como o meu filho poderia hoje aos 37 anos estar se eu tivesse feito da forma adequada. Então, essa questão de educação dos pais no autismo, como a doutora colocou, muitas vezes o pai vê na internet, vê na Globo, sabe que é o filho do Mignon, mas ele não tem profundidade para entender como funciona a cabeça do filho. A gente estava numa reunião semana retrasada, né, no qual um pai falou assim, depois que eu entendi, ele já tinha esse diagnóstico há muito tempo, depois que a doutora explicou, e aí o pai falando, depois que eu entendi, a minha vida simplesmente mudou. Ele falou assim, eu sou outro homem, a minha família é outra família, porque ele falava assim, ele xingava o filho, você é incapaz, você não consegue, não sei o quê, né, achando que, sem entender a cabeça do filho, depois que ele virou a chave, ele falou, não, eu tenho que incentivar ele, porque eu entendi agora como que ele funciona e como que ele pensa. Então, essa questão social, Andréia, para nós é uma questão mais profunda, porque ela é muito mais uma questão pessoal, né, minha como pai, como mãe. E se você tem, Andréia, se você tem
um cuidado integrado, uma clínica com um cuidado integrado realmente, a clínica eu falo porque eu faço. E eu sei que eu tenho credenciamento com convênio, então eu sei que é possível, entendeu? Você pode, enquanto clínica, dar assistência para a escola. Então, você faz a triangulação, você vai até lá na escola. Alguns poucos ainda estão resistentes, mas quando a gente dá o grito, elas abrem portas. A gente ajuda no plano de ensino individualizado, porque muitos pedagogos não sabem nem fazer o plano de ensino individualizado ali da escola, porque nunca viram falar de autismo. E a gente não tem que julgar, a gente tem que acolher enquanto clínica, pega a mãe, para de guerra com a escola, vem cá, vamos ajudar essa família, ou vamos ajudar essa escola, e aí a escola engaja com você. É algo que eu concordo com você, é social. E o que há hoje é uma terceirização do cuidado. Todo mundo é bomba para cima do convênio, entendeu? E aí é mãe brigando, a escola culpando, né? É clínica culpando também, estimulando a judicialização. Então, isso é grave. A gente precisa de incluir. Se você tem uma clínica boa, ali uma parceira, ela vai fazer essa integração com a escola, entendeu? Só rapidinho, essa questão da escola. Quando eu fui visitar a Angélica, eu cheguei de surpresa. Ela falou, visite teus prestadores de surpresa. E a recepcionista, né, comentou, doutor, entra aqui no consultório da doutora. Eu falei, não, mas se ela está atendendo, não, entra. Eu entrei, ela estava com uma escola, passou o João, a Maria, um por um dentro desse plano individualizado de tratamento. Foi mais de 1h30 esperando ela, escutando ela. Quando ela terminou, eu só virei e falei assim, Angélica, por que você faz isso? Eu não te pago para fazer isso. Não existe código TUS para isso. E a resposta dela foi, porque a criança precisa. Então, é muito diferente, tá, André? Isso é uma questão super importante. É por isso que, muitas vezes, se você tem um pacote, tá tudo incluso, a gente não vai se preocupar com o código TUS, se está remunerado ou não. Faz porque tem que ser feito. Então, isso é uma questão importante. Perfeito. Gente, obrigada. Agradeço aí o tempo da doutora Angélica, do doutor Francis, agradeço aí toda a minha equipe que organizou aqui o evento e aos nossos clientes que estão aqui ouvindo. Esperamos, façam sugestões para próximos eventos, né? O contato está aí, qualquer coisa também precisar do contato do doutor Angélica. O doutor Francis também tem, pode entrar em contato com a equipe. Quero agradecer aí pela essa manhã maravilhosa. E obrigada mesmo de coração e até uma próxima, se Deus quiser, né? Obrigada. Obrigado, André. Eu estou à disposição. Tchau. Obrigada, tchau.